Olá, vamos dar continuidade ao segundo capítulo do Fique Irada, mas não exploda, de Lisa Beverly. Um livro fantástico. Então vamos lá? Irai-vos, mas não pequeis. A primeira parte de Efésios 4:26 é fácil. Irai-vos. Acontece com a maioria de nós, sem nenhum aviso prévio. Alguém nos fecha com o carro numa estrada e palavras descuidadas são lançadas no ar, sem volta. Mas falaremos disso depois. Este versículo parece uma contradição à primeira vista. Está claro que ele dá o direito de nos sentirmos irados. Irai-vos. Não há nenhuma condição ou negação precedendo, como se realmente vocês tivessem que se irar. Então, tudo bem, irai-vos. Apenas um simples irai-vos. A tradução da Nova Versão Internacional diz: na sua ira, não peque. Parece que valida a condição de nos irarmos, garantindo que, de fato, haverá momentos de ira, mas nos advertindo para não pecarmos nesses. A emoção da ira. Deus nos dá permissão para ficarmos irados. Ele sabe e entende a capacidade inerente de ira do homem. É um sentimento que ele também conhece, que ele sente no grito frustrado da mais nova criança e também no clamor de alguma pessoa contra a injustiça. A ira pode ser ouvida no choro agonizante de pais em luto pela perda de um filho ou no silêncio vibrante do luto dos avós. A ira é uma emoção humana, assim como a alegria, a dor, a fé e o medo. Deus nos diz: irai-vos, porque não há problema em ficar irritada. Até mesmo Deus se ira, e com grande frequência. Ele ficou repetidamente irado com o seu povo escolhido. O Velho Testamento registra centenas de referências sobre a sua ira contra Israel e outras nações. Quando uma emoção é reprimida, porque não é validada, ela eventualmente será expressa de forma inapropriada. E o contrário, quando uma emoção é expressa sem restrições, faz com que o pecado venha em seguida. O próprio Deus valida a ira humana. No entanto, a maioria de nós nem sequer entende a ira. Significa tirar coisas e gritar com os nossos entes queridos? Guardar rancor pela atitude traiçoeira? Não. Esses são exemplos de expressões inadequadas de ira. Há uma linha tênue entre a ira e o pecado. O dicionário American Heritage define a ira como sendo um forte desagrado, normalmente temporário, sem um tipo específico de expressão. Não há problema em sentir um desagrado intenso ou forte por algum acontecimento ou pelas ações de alguém. A irritação também pode ser desaprovação, desagrado e aborrecimento. Esses sentimentos são comuns a todos nós e podem ocorrer diariamente. Essa definição de ira não prevê uma reação específica ou uma maneira definida de expressá-la. Eu creio que isso se deva a várias reações e aos diversos recursos diferentes relacionados à ofensa. As respostas também variam de acordo com fatores individuais, como idade, personalidade, situação e lugar. Muito mais se espera por um comportamento adequado de um adulto em público do que de uma criança. Da mesma forma, a expectativa é maior com aqueles que têm autoridade ou que estão em posição de liderança. Figuras de autoridade não devem usar sua posição para expressar suas emoções ou seus problemas pessoais. É importante que eles evitem cometer qualquer ofensa pessoal e se conscientizem de como essa atitude impulsiva pode afetar aqueles sob seu cuidado ou orientação. Por exemplo, quando era uma jovem solteira e incrédula, costumava reagir de forma verbalmente agressiva quando se tratava de motoristas me aborrecendo. Voluntariamente, eu avaliava sua capacidade de condução junto com uma coleção de palavrões. Então, tornei-me cristã e aprendi o poder das minhas palavras, como elas podem abençoar ou amaldiçoar os outros. Também tive a experiência de estar em um carro com uma mulher de Deus quando, de repente, alguém a fechou no trânsito,
Olhei de relance, esperando sua resposta. Ela não amaldiçoou e nem mesmo fez uma careta. Gentilmente sorriu e acenou como se estivesse convidando-o a fazer isso novamente. Virou-se para mim e comentou: "Vamos plantar uma semente de gentileza." Tentei imediatamente copiar o seu comportamento. Bem, pelo menos eu parei de xingar e gritar para fora da janela. Ainda costumava cerrar os dentes e dizer coisas como: "Vamos lá, querida, não tem o dia todo. Sai logo daí, ninguém vai machucá-la." Além de buzinar instrutivamente, para a segurança dos outros, é claro. Logo depois me casei e tive filhos. Eu não estava mais tão confortável em ficar conversando com os carros que não podiam me ouvir, especialmente quando notei meus lindos filhos seguindo os meus passos. Eles passaram a tomar partido da mãe contra os motoristas desobedientes. Faziam as piores caras de irritação e gritavam de seus assentos no banco de trás do carro. Em seguida, olhavam para a frente esperando minha aprovação. "Ele precisava aprender a dirigir, não é, mãe?" exclamavam triunfantemente. Opa! Agora o meu descontentamento precisava ser expresso de outra maneira. Ele já havia afetado e influenciado outras pessoas ao meu redor. Meus pequeninos estavam me copiando e eu já não podia mais gritar com estranhos, se é que alguma vez eu realmente pude. Para minha segurança futura e para a sanidade dos meus filhos, eu precisava expressar meu desagrado de forma mais construtiva. Era hora de desenvolver habilidades defensivas e não ofensivas de dirigir. Agora, ao invés de atacar os outros motoristas verbalmente, eu tento ensinar aos meus filhos o que estava errado sobre a forma de condução do outro e como devemos responder a isso. Quando um caminhão encosta na traseira do meu carro, digo algo como: "Talvez essa pessoa esteja irritada ou com pressa. Vamos sair do caminho dela." Então mudo de faixa. Porém, tenho de admitir que ainda não cheguei ao ponto de convidar os outros a me passarem. A ira temporária. Vamos olhar novamente para a definição de ira. Forte desagrado, normalmente temporário, sem um tipo específico de expressão. Essa definição inclui a palavra temporária, que significa momentânea, passageira, de vida curta ou rápida. Portanto, a ira, por definição, deve ser curta e transitória, não prolongada e perigosa. Deus nos convida a vivermos em um estado constante de ânimo, intercalado com breves momentos de felicidade. Ele dá o exemplo do tipo de ira que é saudável para nós, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Salmos 30, 5, NVI. A proporção da raiva em relação ao favor é muito baixa. Davi descreveu a ira de Deus como sendo algo que não dura mais do que um momento. Davi deveria saber muito bem disso, pois ele experimentou a ira do Senhor em primeira mão. Ele perdeu seu filho quando a ira do Senhor se acendeu sobre os seus pecados secretos de adultério e assassinato. Davi poderia ter se amargurado com Deus e visto sua ira como algo que duraria uma vida inteira e o seu favor como algo meramente momentâneo. A espada visitaria sua casa para sempre. No entanto, Davi teve um deslumbre do caráter e da natureza de Deus. Através do arrependimento, ele se agarrou à bondade e à misericórdia de Deus. Deus, em sua ira, pode temporariamente desviar o seu rosto, mas por um propósito e não por rejeição. Ele entende a nossa necessidade de desviarmos o nosso olhar ou de nos desviarmos da fonte de aborrecimento para evitar uma descarga destrutiva de raiva. Não andamos longe dos outros para puni-los. Nós nos distanciamos para que o fogo da ira possa se esfriar e a razão possa voltar a governar nosso coração. Deus disse a Israel: "Vão para a terra onde manam leite e mel, mas não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho." Êxodo 33, 3, NIV. "E também por um breve momento te deixarei, mas com grande compaixão te recolherei."
Isaías 54, 7. Ele se afasta por um momento, para então voltar e ajuntar-nos em seus braços com grande e múltipla misericórdia. Nós devemos nos afastar momentaneamente para separarmos a pessoa de suas ações, palavras ou comportamento. A ira divina não rejeita a pessoa, ela rejeita a sua transgressão e, com uma consciência pura e boa, busca um momento de isolamento para separar um e outro. Tive inúmeros exemplos de Deus fazendo isso por mim, graciosamente. Há momentos em que sua mão pesa sobre mim e percebo que estou experimentando seu descontentamento por causa do meu comportamento. Quando isso se torna mais do que eu posso suportar, arrependo-me verdadeiramente e peço pelo seu perdão. O peso é retirado e o meu coração fica cheio do seu amor e das suas promessas, mesmo quando eu me sinto tão indigna desses. Sei que mereço ser julgada, mas ao invés disso, Ele me concede misericórdia. Deus está me trazendo de volta para si com sua grande e graciosa misericórdia. Ele me diz: você ainda é minha, eu ainda amo. Sei que você quer fazer o correto, creio que você irá mudar. Eu perdoo e esqueço. Ele quer que eu esteja certa de que ainda sou sua filha e não sou rejeitada por Ele, mesmo que minhas ações, minhas palavras ou o meu comportamento não sejam aceitáveis para Ele. É importante nos lembrarmos disso novamente. Nossa primeira reação ao ficarmos irritadas deve ser nos afastarmos por um momento, mentalmente ou fisicamente, para que possamos separar a ofensa do agressor. A velha regra de contar até 10 é boa, mas muitas vezes o momento não permite. Uma vez que tenhamos nos afastado do conflito, precisamos perguntar: por que estou tão chateada? O que realmente está acontecendo dentro de mim? Será que preciso de um tempo para responder a essas perguntas? Isso nos leva à segunda parte do versículo de Efésios, o que começa este capítulo. Na sua ira, não peque, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26, NVI. A ideia da ira ser temporária também corresponde à ademoestação de Deus. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isto não é por causa de um problema como a noite. Todos nós já ficamos chateados depois que o sol se pôs, pois ainda ficamos acordados muito tempo depois que ele se põe. Eu acredito que este pôr do sol significa o fim do seu dia ou uma quantidade de tempo apropriada. Quando a ira ultrapassa o estágio temporário ou transitório, ela caminha em direção a um ponto destrutivo de raiva e de pecado. O tempo e a ira são interligados. Quanto mais tempo um problema fica sem ser resolvido, mais profundo ele se torna. A partir de então, o coração se torna um lugar propício para uma raiz de amargura. No próximo capítulo, iremos abordar os perigos de irmos dormir com a ofensa. Oração. Pai Celestial, venho a Ti no nome de Jesus, que a Tua palavra seja lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Mostra-me o caminho do justo, que eu ponha a andar uma maneira agradável aos Teus olhos. Ensina-me, mesmo quando ficar irado, não pecar.